Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. O que ele tem que escrever? Olha só: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, que realiza tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor, nós nos entregamos, Pai, nessa noite como oferta, meu Deus, como corbão, uma oferta, meu Deus, que venha, meu Deus, agradar o seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, fale, Senhor, aos nossos corações. Meu Deus, nós necessitamos, nós precisamos, Senhor, da Tua voz neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações, Pai, o Senhor venha preparar essa terra, para que a semente da Tua palavra, meu Deus, venha frutificar nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muda histórias a partir desta palavra, Senhor. Muda famílias, meu Deus, a partir desta palavra. Muda gerações, muda este bairro, essa cidade, esse estado, este país, através desta palavra, meu Deus. Que em nome de Jesus a nossa vida seja entregue, meu Deus, através da revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor. Cubra este lugar com o sangue de Jesus, meu Deus. Anjos sejam liberados, Senhor, ao nosso favor, para que nenhuma interferência maligna atinja as nossas vidas e esta igreja, e que em nome de Jesus nós sejamos, meu Deus, renovados, sejamos restaurados nesta noite, pelo poder da Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Seu Espírito Santo venha queimar os nossos corações, e em nome de Jesus, nesta noite, Pai, o Senhor venha estabelecer um conserto no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, fique à vontade, trabalhe na Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Você pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu queria ministrar essa palavra para a igreja nessa noite. No capítulo 1 de Apocalipse, mostra Jesus se revelando ao apóstolo João. E é interessante que, se você voltar no primeiro versículo de Apocalipse, o primeiro versículo diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual aí continua todo o versículo. O livro de Apocalipse não se trata apenas de um livro em que traz revelações acerca das coisas que vão acontecer, que estão acontecendo e ainda vão ser, reveladas no presente século. O livro de Apocalipse não é somente esse livro enigmático tão temido por muitas pessoas. Tem lugares que às vezes vão falar assim, abra, quando eu vou pregar em algum lugar, fala assim, abra a sua Bíblia Apocalipse. O pessoal, misericórdia, Jesus. Eu escuto isso. Como se, vai vir agora a faca cortando todo mundo agora.
O Apocalipse não é somente isso. Mas na verdade o objetivo do Apocalipse é trazer o que o versículo 1 mostra, que é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse tem este propósito, de revelar quem é Jesus. E João, irmãos, ele traz uma palavra para esta igreja, e quando ele recebe o contexto, recebe a ordem, lá no capítulo 1, versículo 11, dizendo assim, se você quiser deixar o Apocalipse aberto, acho que vai até ajudar você a acompanhar a mensagem. Versículo 11 diz assim: escreva no livro o que você vê, e mande às 7 igrejas. E aí ele vai enumerando todas as igrejas, são 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é interessante que a mensagem, que quando começou a primeira igreja, a primeira mensagem que foi trazida aqui, foi para a igreja de Éfeso. E quem era a igreja de Éfeso? Quem era Éfeso? Que cidade era essa? E eu preciso passar algum tempinho com vocês para mostrar para vocês quem era Éfeso. O que acontecia lá em Éfeso? Por que Éfeso é uma cidade tão visada naquela época? Éfeso, para vocês saberem, era talvez agora, neste momento aqui, a maior cidade do Império Romano. Talvez Roma seria mais importante, porque era onde justamente estava o centro do Império Romano, e a posteriori agora Éfeso, porque ela tomou uma proporção muito grande. Essa cidade cresceu de uma forma absurda. E essa cidade, na época, ela tinha uma população de 300 mil pessoas, quase uma cidade de Vitória, a população de Vitória. Isso, falando daquela época, é uma cidade enorme, é uma cidade gigante, se tratando daquela época, porque as cidades não eram tão grandes assim. E a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, assim como nós temos o nosso porto de Vitória. Éfeso era uma cidade portuária, por ser uma cidade portuária, ela recebia muitas pessoas, além dos seus habitantes, muitas pessoas circulavam pela cidade de Éfeso, talvez trazendo mercadorias, talvez trazendo o que na época se chamava escambo, né, também, que é uma espécie de moeda de troca, trazendo especiarias, trazendo várias outras coisas para aquela cidade. Aquilo ali trazia um aumento econômico enorme para aquela cidade. Então aquela cidade acabou se tornando uma cidade muito famosa e uma cidade muito economicamente potente, uma cidade rica, vamos assim dizer. E nessa cidade, ela era uma cidade também conhecida, porque lá tinha uma das 7 lugares que era conhecido como as 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, Diana dos Efésios, ou para os romanos, Ártemis. E aquele templo é um templo muito idolatrado, é um templo muito gigante, tinha 100 colunas de mármore. Para você ter uma ideia, hoje o mármore já é caro, imagina naquela época. Eu fui no meu trabalho, eu fiz um atendimento uma vez na cidade de Castelo. Fui fazer um trabalho numa empresa, Castelo, Cachoeira da Primeirinha, aquela Conceição do Castelo, aquela região ali, é uma cidade muito forte na pedra, de mármore, granito. Ali é um dos maiores lugares aqui no Espírito Santo que tem essas empresas. E eu fiquei espantado com a quantidade de peças de mármore que tinham, que eles produziam, que eles extraíam da natureza. E aí eu fico imaginando, através dessa experiência que eu tive com essa empresa, eu fico imaginando a glória, a beleza deste templo. 100 colunas de mármore esse templo tinha. Era um templo glorioso, era um templo majestoso. Só que esse templo, ele foi destruído por um grande terremoto antes do nascimento de Cristo até mesmo. E inclusive o Império Grego, ele tentou reconstruir e na verdade conseguiu reconstruir essa grande maravilha. E nessa reconstrução, quando reconstrói este templo, ou seja, volta de novo a adoração a esta deusa. Lá tinha 2 estátuas que eram muito adoradas, estátuas desse tamanho,
que inclusive foi achado em escavações recentes lá na cidade de Éfeso. Essas duas estátuas da deusa Diana, elas eram idolatradas naquela época. E naquela época, as mulheres principalmente, elas iam até aquele templo e elas eram os objetos de culto, porque as mulheres estavam lá naquele templo para poder receber as pessoas, os homens principalmente, que vinham de fora para poder ter orgias sexuais dentro do templo da deusa Diana. Era uma das formas do culto à deusa Diana. Por isso que Paulo, quando escreve lá em 1 Coríntios, ele fala que as mulheres começaram a se converter ao Evangelho, e ele orientou, ele não mandou, orientou que a mulher usasse véu, para que ela não fosse confundida com uma prostituta, com uma das pessoas que faziam aquelas orgias sexuais no templo da deusa Diana. E Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso, aproximadamente no ano 40 para o ano 50, Paulo ele traz o Evangelho para aquela cidade, e Paulo funda a igreja de Éfeso. E Paulo, na segunda viagem de Paulo, ele abre, na primeira viagem de Paulo, na segunda viagem de Paulo, ele para um pouco ali e fica 3 anos naquela cidade. Talvez é uma das cidades que ele mais depositou o seu ministério, era a cidade de Éfeso. E ele inclusive escreveu a carta de Paulo aos Efésios, uma carta tremenda, uma carta que é marcada pelo amor à obra de Deus que aquelas pessoas que se convertiam ao Evangelho elas tinham. E ali as pessoas recebiam o Evangelho, as pessoas iam ficando na igreja, o Evangelho ia sendo anunciado, e as pessoas elas trabalhavam incansavelmente para que toda aquela cidade fosse devastada pelo Evangelho. E eu até comentei alguns cultos aqui, que eu estava assistindo um documentário na Sky, e este documentário falava sobre Éfeso. Naquela época, Éfeso fazia parte da Grécia, hoje não mais. O Éfeso faz parte do país chamado Turquia. Você pode pegar o avião e ir lá, você vai ver um museu a céu aberto, inclusive o templo da deusa Diana, que hoje é pó, é ruína, não tem nenhuma coluna mais levantada, mas tem um lugar lá ainda. E quando a pessoa que estava apresentando o documentário, lembrando que não era um documentário cristão, muito menos evangélico, e a pessoa que apresentava este documentário falou algo que eu estava assistindo às 2 horas da manhã, e o meu coração encheu de calor da presença do Senhor, porque a pessoa falou a seguinte coisa, ele falando da deusa Diana, da deusa Ártemis, da economia, e aí ele falou a seguinte coisa: porém, quando chegou o apóstolo Paulo, com o Evangelho, anunciando o Evangelho nesta cidade, essa cidade, ela foi devastada pela propagação do Evangelho de Jesus Cristo, anunciada pelo apóstolo Paulo. Paulo anunciou o Evangelho nessa cidade. Meus irmãos, no recorte histórico, existe um momento antes de Paulo e existe um momento depois de Paulo para essa cidade. Antes de Paulo, essa cidade era uma cidade entregue à idolatria. Após Paulo, não. Aquelas pessoas que iam para o templo adorar a deusa Diana, agora elas não iam mais, elas começaram a adorar ao Senhor. Na cidade de Éfeso, uma das construções principais da cidade era um teatro que era céu aberto, que era de uma forma de oval, assim, sem círculo, né? E ali cabiam mais ou menos 20 a 25 mil pessoas, e ali naquele teatro as pessoas se reuniam para falar assim: ó, grande deusa Diana. Agora Paulo subiu nesse mesmo teatro, e as pessoas iam para lá para escutar o grande apóstolo Paulo pregar. Uma cidade que era entregue a Diana, agora essa cidade está sendo devastada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O que eu consigo entender, meus irmãos?
Não existe lugar difícil, não existe lugar em que está entregue ao crack, entregue ao tráfico ou qualquer outra coisa. Não existe essas cidades, só existem os lugares em que a glória de Deus ainda não tocou. Mas nesta noite você está entendendo que em você carrega a glória de Deus e você vai levar essa glória para esses lugares. Existem lugares em que a glória de Deus ainda não tocou, e existem lugares que a glória de Deus toca. E este lugar foi tocado pela glória de Deus. E Paulo, ele ficou ali 3 anos. 3 anos. Várias outras cidades, vários outros lugares foram abrindo para casas, foram sendo abertas para a evangelização. Por que não falar de Priscila e Áquila? Priscila e Áquila era um casal em que Paulo ganhou para Jesus, e eles abriram as suas casas para que o evangelho chegasse até aquele lugar. Naquele lugar ali, Deus começou a agir de forma poderosa. Talvez a melhor igreja da igreja primitiva, da era primitiva, era Éfeso. Uma igreja que tinha fervor, uma igreja que era incansável, uma igreja que não tinha medo de avançar, uma igreja que não tinha tempo ruim, uma igreja que não sentia cansaço quando se falava em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É uma igreja excelente em obras, uma igreja que não esperava nada acontecer, elas recebiam o propósito de Deus e elas sabiam o que tinham que fazer. E essa igreja começou a crescer de forma absurda, a ponto de se tornar a maior igreja daquela época. A maior igreja daquela época era a igreja de Jerusalém, que era justamente a igreja que o apóstolo Pedro se tornou pastor. Depois a segunda maior igreja era a igreja em que Paulo estava antes das suas viagens missionárias, que era Antioquia, que era a segunda maior igreja daquela época. E a terceira igreja era Éfeso. Agora, neste lugar, neste momento, Éfeso se tornou a igreja mais relevante daquela época, daquele lugar, daquele mundo antigo. E Paulo foi embora, irmãos. Paulo era missionário, Paulo era apóstolo. Ele não ficava na igreja pastoreando. Ele ficou no máximo 3 anos naquele lugar. E Paulo deixou ali o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo foi pastor dessa igreja, ao ponto de ele escrever a primeira carta de Timóteo, trazendo algumas recomendações pastorais. A segunda carta de Timóteo, inclusive, que nós trouxemos uma mensagem em cima dessa segunda carta a Timóteo. Porque Paulo deixou Timóteo nesta igreja. Agora, eu queria que você tivesse a seguinte noção. Talvez uma das pessoas mais respeitadas do Novo Testamento era este homem que eu vou acabar de falar agora, apóstolo João. Talvez era o homem mais respeitado do Novo Testamento. Agora, quem se muda para a cidade de Éfeso? Quem é que entra para morar na cidade de Éfeso? O apóstolo João. E quando o apóstolo João chega naquele lugar, Timóteo pega a chave da igreja e entrega nas mãos de João. Fala assim: ó, a igreja é sua. O apóstolo João começou a pastorear esta igreja, e essa igreja começou a se tornar conhecida como a igreja do amor. Paulo mesmo escreveu sobre isso, que Éfeso era excelente no amor. Por quê? Porque o discípulo do amor chegou naquela igreja. E aquela igreja começou a ser, ela já tinha o trabalho, ela já tinha a obra, ela tinha disposição para servir. Agora essa igreja, ela foi invadida por um dos sentimentos mais poderosos da face da terra, que era o amor. Porque João chegou naquela igreja, João chegou naquele lugar. E eu queria que você entendesse a seguinte coisa: Paulo abriu aquela igreja no ano 40 depois de Cristo. João chegou lá mais ou menos no ano 70, 80 depois de Cristo. Uma geração inteira se passou. Uma geração inteira. E agora, quando o apóstolo João começou a ser perseguido, talvez porque
dentro da cidade de Éfeso, a cidade estava sendo toda ganha para Jesus, a cidade era toda evangelizada, a cidade foi toda evangelizada. O templo de Diana começou a dar prejuízo financeiro, porque você imagina, se tem um grande templo, existe muito comércio em volta daquela idolatria. E por conta do comércio, muitas pessoas ganhavam o seu dinheiro. Quando o evangelho avança nessa cidade, a idolatria volta para trás. Isso que eu chamo de avivamento. Porque o avivamento não é você receber o Espírito Santo aqui neste lugar. O avivamento é você receber aqui e levar para a sua casa, levar para o seu trabalho. As pessoas que tinham coluna no teu trabalho, quando você chegar lá, o Espírito Santo falou com você domingo passado de manhã, falando que Deus te quer por inteiro. Então a tua mão, ela pertence ao Senhor. Vós tem o tempo do Espírito Santo, e a tua mão encosta nessa coluna e essa pessoa é curada. Agora a pessoa fala assim: uai, o que aconteceu? Aí você entende, é o Espírito Santo avançando, é a glória de Deus avançando, é a glória de Deus tomando conta de lugares que antes ela não tomava. Isso é avivamento. Avivamento não é a igreja em todos os lugares. As pessoas hoje estão confundindo muitas coisas. O avivamento não é representantes da igreja em todos os lugares. Não, pastor, a gente tem que tomar conta da política, tem que tomar conta de não sei o quê, e chega lá e faz merda. Isso não é avivamento. Avivamento é a glória de Deus tocar em todos os lugares. Avivamento é a gente chegar aqui neste lugar e o Espírito Santo começar a usar cada um de nós, e este morro aqui, o tráfico, voltar para trás. A violência tem que diminuir. As coisas têm que acontecer. Isso é avivamento. E nessa cidade o avivamento chegou. Mas agora, o imperador conhecido como Domiciano, ele é conhecido como segundo Nero, um dos piores imperadores daquela época. Ele quer construir um grande templo na cidade de Éfeso, para a adoração a ele mesmo. Olha que coisa interessante, né? Ele quer construir um templo para que ele seja adorado dentro da cidade de Éfeso. E o que tinha na cidade de Éfeso? O Evangelho. As pessoas eram convertidas ao Evangelho. E aí ele se bateu com quem? Grande apóstolo João. Todos os outros apóstolos, irmão, já tinham morrido. Paulo já tinha morrido, já tinha sido tido o seu pescoço cortado, ele foi decapitado. Todos os outros apóstolos tinham morrido. Só João estava vivo. Só João ainda era sobrevivente. Ninguém conseguia matar João. Mas por quê? Porque esse mesmo homem, Domiciano, o imperador Domiciano, pegava João e maltratava João com a seguinte coisa: negue a Jesus e fecha essa igreja. João falou assim: eu não posso fazer isso com o meu Senhor. Eu não posso negar o meu Jesus. Irmãos, imagina o culto. Vocês conseguem entender isso? Imagina o culto da igreja em Éfeso. O culto da igreja em Éfeso, vamos tentar imaginar. Tem um hino que está escrito na Bíblia. Você lembra que foi escrito esse hino? Hoje se tornou um hino, mas é um texto que Paulo colocou: aquele que foi manifestado na carne, eu não sei o restante, por aí vai. Aí eu imagino o louvor acontecendo na igreja de Éfeso. E aí agora vamos receber o apóstolo João para poder trazer a palavra do Senhor. Aí o apóstolo João sobe, pega o microfone, vamos trazer a nossa cultura, pega o microfone e fala assim: vamos abrir a nossa Bíblia. Não tinha essa Bíblia desse jeito. Vamos abrir as Escrituras no livro tal, no livro tal, no livro tal. A história fala que neste momento ele escreveu o Evangelho de João, escreveu primeira, segunda e terceira carta de João. Foi nesse período que ele escreveu. E agora, este João está anunciando Jesus, que o resgatou,
que o salvou, que o transformou, o seu caráter, transformou a sua história. Ele não era ninguém, ele estava fadado a não ter nada na vida. E aí ele fala: mas esse Jesus me salvou. E aí quem é que está sentado no banco escutando esta palavra? Maria, como testemunha. E João aponta para ela e fala assim: ó, o que nasceu desta mulher é o que me salvou. Maria estava com João. Maria fazia parte da igreja de Éfeso. Maria foi dada por Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus olhou para João e falou: João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. A partir deste momento, João se tornou o responsável por Maria. Maria estava também na igreja de Éfeso. E aí imagina as pessoas olhando para esta mulher, as pessoas olhando para ela e falando assim: meu Deus, a partir desta mulher nasceu o Salvador do mundo. A partir desta mulher, com certeza, sem dúvida nenhuma, a maior mulher que pisou na face da terra é esta mulher, Maria. E a partir desta mulher, o Salvador veio ao mundo. E esse Salvador morreu na cruz para resgatar todos do nosso pecado. E agora vamos dar a bênção apostólica. Consegue imaginar isso, irmão? João fazendo este culto. Eu consigo imaginar, irmãos, porque nem chega aos pés, não tem como, não é grau comparativo, mas uma das pessoas muito respeitadas modernamente falando é a fundadora da nossa igreja, a pastora Aimee Semple McPherson. E ela tinha um filho chamado Rolf McPherson, e ele dirigiu a igreja internacional da Quadrangular até os anos 90, e as pessoas voavam para chegar até aquela igreja, para olhar para este homem pregar a palavra. E teve uma vez que eu fui em um seminário aqui no centro de Vitória, em que o pastor Luiz Carlos Pinto, lá de São Paulo, pegou e levantou a Bíblia, que era do Rolf McPherson, com as anotações deste homem. Eu consigo imaginar o que as pessoas olhando para Maria e olhando para João sentiam no seu coração. Eu consigo imaginar. Só que agora esse João está sendo pressionado a abandonar sua fé. Esse mesmo João está sendo pressionado a largar tudo. Esse João está sendo convocado para abandonar a tua fé. O imperador Domiciano fez uma das coisas mais terríveis com João, que o que? Ele pegou esse homem e falou: nega Jesus. João falou: não, eu não nego Jesus. E para tentar matar João, porque não negou Jesus, pegou João e colocou João dentro de um óleo fervendo. E a história conta que João estava dentro daquele óleo fervendo, com certeza, aquele calor para queimar a sua carne. E aí João falou a seguinte coisa: a história diz isso, irmão. Você pode me colocar nesse óleo fervendo do jeito que você quiser, mas o calor que está aqui dentro do Espírito Santo é mais quente do que este óleo fervendo. E João, com 90 anos de idade, foi feito o que com ele? Pegaram ele e colocado, abandonado numa ilha chamada Patmos. E nesta ilha ele recebeu esta palavra. Nesta ilha ele recebeu esta ordem: escreve para 7 igrejas. E quando Jesus, que visitou João na ilha de Patmos, agora com um corpo glorificado, começou a falar algumas coisas para João. A primeira igreja do rol das 7 igrejas que Jesus falou era a igreja que João era pastor. Então João está escrevendo aqui, irmãos, no capítulo 2, para a igreja que ele era pastor, para a igreja que ele estava até então pregando nos púlpitos daquela igreja. E quando Jesus começa a falar, Jesus no versículo 1 aqui fala assim, ó: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas.
e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. 7 candelabros de ouro fala de 7 igrejas, e 7 igrejas fala sobre 7 pastores de cada igreja. E quando o texto está falando assim, que ele conserva na sua mão, existe uma diferença muito grande do mesmo texto, um termo parecido, no capítulo 1, versículo 16. Se você está me acompanhando, está escrito assim, ó: na mão direita ele tinha 7 estrelas. Capítulo 1, versículo 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. No capítulo 2, versículo 1, diz que ele conserva na sua mão direita as 7 estrelas. E a princípio parece que está falando da mesma coisa, mas não está. Porque imagine só, presta atenção aqui, eu vou falar com a mão direita, né? A minha mão direita aqui, eu tenho na minha mão direita o microfone. Então, quando eu estou segurando o microfone, existe uma parte que ela não está sendo coberta pela minha mão. Isso é o que dá a entender do versículo 16. Mas agora presta atenção, aqui é a chave da minha casa. Eu conservo na minha mão uma chave. Vocês não estão enxergando essa chave. Por quê? Porque a minha mão envolveu por completo esta chave. E aí eu me recordo de um texto que está lá no Evangelho de João, que ele fala assim, ó: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas não saem das minhas mãos, eu não abandono elas. Ou seja, agora Jesus está falando: eu tenho vocês na minha mão, conservo vocês estão dentro das minhas mãos, e ninguém pode arrebatar vocês de mim. Você está nas mãos do Senhor. Se você está com o Senhor, pode vir vento, pode balançar vento, pode acontecer o que for, o Senhor te conserva nas suas mãos. O Senhor te conserva nas suas mãos. O inimigo não pode arrebatar você, o inimigo não pode tocar em você, o inimigo não pode roubar você da presença do Senhor. Mas fique nas mãos do Senhor, não saia das mãos do Senhor. E aqui ele continua dizendo: eu conheço as suas obras. Irmãos, esse termo fala muito no meu coração, porque em todos os lugares, capítulo 2, versículo 9, está falando para a igreja de Esmirna: eu conheço a sua tribulação. Capítulo 2, versículo 3, está falando para Pérgamo: eu conheço o lugar que você habita. Capítulo 2, versículo 19, conheço as obras. Ele está falando para Tiatira. Capítulo 3, versículo 1, na metade do versículo: eu conheço as obras que você realiza. Vamos lá para o capítulo 3 ainda, versículo 7, versículo 8: conheço as suas obras. E Laodiceia, da mesma maneira, no versículo 15: conheço as suas obras. Nós servimos a um Deus que conhece as nossas obras. E você serve a um Deus que te segue o tempo todo. Você serve a um Deus que sabe tudo que você faz, que sabe todo o seu caminhar, que está observando todas as coisas. Não é como alguém que te segue no Instagram, não. Porque alguém que te segue no Instagram às vezes só quer a sua derrota. Mulher que gosta dessas coisas. A maquiagem nem está tão boa assim. Mulher que gosta disso. Errou o delineado. Qualquer delineado. Errou o delineado. Tudo errado. O blush está muito marcado. Não é essas pessoas que seguem você no Instagram, não. Jesus é um Deus que vela pela sua vida. Aleluia. Que olha para você quando você acorda e fala assim: eu estou aqui. Que durante o dia, quando o negócio está pegando lá no seu serviço, na tua casa, ele fala assim: é só você clamar por mim, porque eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Quando você está deitado, ele fala assim: eu estou aqui com você, pode dormir.
pode dormir. Aí os salmos falam o quê? Em paz me deito, porque Ele está comigo. É um Deus que conhece as suas obras. Deus que conhece as suas obras. Jesus, aqui na carta, capítulo 2, vamos falar para o capítulo 2. Jesus, ele vai fazendo vários elogios. Conheço as suas obras. Sei que você não suporta maus pregadores, ou seja, era uma igreja que tinha a palavra na ponta da língua. Não vinha qualquer uma pessoa falando qualquer coisinha no púlpito, porque eles não suportavam. Eles tinham uma doutrina muito forte. E aí ele fala que vocês suportaram falsos apóstolos, que são na verdade mentirosos. Versículo 3, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome. Nós precisamos ser essa igreja, irmãos, que suporta provações, que suporta provas em nome do Senhor. Não uma igreja porque qualquer palavra, eu vou sair da igreja, por qualquer coisa eu vou abandonar tudo. E o negócio parece que não está acontecendo na sua casa, e aí você fala assim: eu vou abandonar esse Jesus, porque nada melhora na minha casa, nada melhora no meu serviço. Quanto mais eu busco ao Senhor, parece que a luta vai aumentando. Nós temos muito disso, irmãos, de querer que Jesus faça coisas que muitas vezes Ele não prometeu para nós. Pastor, a finança da minha casa não melhora, eu estou querendo ganhar mais e não ganho. Jesus nunca te prometeu isso não, meu irmão. Jesus te prometeu a seguinte coisa: que nunca ia faltar na tua casa. Está te faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa na sua casa? Se não está, é isso que Jesus veio para te garantir. Não pode faltar, porque quando tiver para faltar, Jesus vem suprir as suas necessidades. Nós precisamos ser essa igreja que suporta provações, tenha perseverança. Mas o versículo 4 chegou, e eu tenho certeza que esse versículo 4 doeu no coração de João escrever. Tenho porém contra ti, o que está escrito aí? Tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro. Tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Espera aí, calma aí. Quem está como pastor nessa igreja? João. Quem é João? O discípulo do amor. E na igreja de Éfeso está faltando o quê? Amor. Aquela geração que se converteu, que ganhou a cidade de Éfeso inteira, não era mais a mesma geração que João está escrevendo essa carta. Não é. A igreja que João está escrevendo modificou-se. As pessoas mudaram. Aqui vamos colocar como prova a nossa igreja, irmãos. Essa igreja existe há 40 anos. E as pessoas quando vêm aqui falam: rapaz, a igreja deu uma renovada, né? A igreja mudou, né? Muitas pessoas mudaram, né? Com certeza, a igreja é assim. Imagina esse mesmo retrato para esta igreja. A igreja mudou. A igreja não é mais a mesma. As pessoas não são mais a mesma. Mas o Jesus é o mesmo. E Jesus, Ele está chamando a atenção desta mesma igreja, falando a seguinte coisa: tenho porém contra vocês. Jesus não está falando para João. Jesus não está falando para João. Jesus está falando para a igreja. Tenho porém contra vocês, igreja de Éfeso, que vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, há 20 anos atrás, eu era apaixonada num pregador, todo mundo conhece aqui, Marco Feliciano. Eu era louco por ele. Eu assistia todas as mensagens de Marco Feliciano. E o Marco Feliciano falou algo lá atrás, que eu gravei, e
e carrego até hoje para a minha vida. Ele fala a seguinte coisa: eu tenho medo da igreja do futuro, porque eu visito igrejas que eram palcos do avivamento. E aí ele fala de uma igreja em que John Wesley pregava lá na Inglaterra, em que a igreja era um palco do avivamento. E aí ele chegou naquela igreja para pregar, e as pessoas pareciam que elas estavam numa reunião de condomínio. Cadê o fervor? Cadê a fé? Cadê a presença de Deus? E aí ele foi falando vários exemplos, vários lugares que ele foi pregando, em que as pessoas iam abandonando. Meus irmãos, presta atenção. Eu estou falando trazendo essa palavra para o seu coração. E se você ama esta igreja, Quadrangular Vitória, eu queria que você mentalizasse, eu queria que você pensasse comigo assim: como vai ser a Quadrangular Vitória daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos? Como que vai ser essa igreja? Porque o apóstolo João estava prestes a morrer, e essa igreja estava prestes a acabar. E você acha mesmo que se eu bater as botas amanhã, eu sou melhor do que João? Que eu fiz um trabalho melhor do que João? Jamais vou me comparar a João. Esse cara acho que nem comia feijão, moço. Esse cara aqui nem parece que não era humano, de tanto que Deus usava esse homem. Jamais posso me comparar a esse homem. Mas eu queria que você pensasse, irmãos, qual é o evangelho que você está gerando dentro de você? Qual é o evangelho que você está gerando na sua família? Qual é o evangelho que você está levando para os seus filhos? Porque a responsabilidade não é da igreja, é sua, como pai, como mãe. Como é que os seus filhos terão a visão de quem é Jesus daqui a 20 anos? Quando você parte o pão na sua mesa com o seu filho, quando ele chegar aqui com 20 anos para poder participar da ceia, ele não vai ter dificuldade nenhuma. Mas se você é evangélico aqui e em casa ninguém sabe que você é evangélico, ele vai ter dificuldade. Por isso que nós temos muitas pessoas que nem estão na presença do Senhor mais, porque nós estamos sendo evangélicos somente aqui, nós estamos sendo cristãos somente aqui. A gente esquece lá fora. Não, aqui a partir do portão para fora, agora é outra coisa, pastor. Parece que a gente está vivendo uma vida dupla. Parece que nós estamos vivendo uma vida dupla. Eu queria que você pensasse a seguinte coisa: você que já recebe o Senhor mais tempo, olha para trás da sua caminhada com Cristo. Você hoje está vivendo o seu melhor momento, espiritualmente falando? Você hoje vive o seu melhor momento, espiritualmente falando? Ou talvez em alguma época lá atrás, você orava mais, você jejuava mais, você chegava na igreja e você já sentia a presença do Senhor, sem fazer nenhum esforço. Talvez Deus te dava sonhos espirituais, e hoje você não tem mais. Talvez você era usado em profecia, e hoje Deus não te usa mais. Talvez você tinha visões, e hoje você não tem mais. Nesta noite, é a noite que Deus está falando conosco. Tenho porém contra ti que você abandonaste o primeiro amor. Se as suas obras lá atrás eram melhores do que hoje, você largou o primeiro amor. Se você lá atrás, teoricamente, era a melhor pessoa diante do Senhor do que hoje, você abandonou o seu primeiro amor. E esta palavra é para você. Esta palavra é para você, igreja. Você não é mais bonito do que a igreja de Éfeso. Eu não sou mais bonito do que o apóstolo João. Jesus não ama mais a Quadrangular Vitória do que a igreja em Éfeso. E o que é a igreja em Éfeso hoje? Nada. É pó. Se você for lá, não tem
Nenhuma das 7 igrejas não tem. Sabe qual é a população de crente na cidade de Éfeso? 50 pessoas são cristãs. A cidade da Turquia toda, o país da Turquia toda, 50 pessoas. Sabe por quê? Porque não voltaram para o primeiro amor. Não voltaram. Não voltaram. E a saúde desta igreja está nas nossas mãos, está no nosso coração. Deus, Ele quer lançar luz no nosso entendimento. Nós até falamos sobre isso na escola bíblica. Deus quer lançar luz no nosso entendimento. Mas teve um grande pregador lá dos Estados Unidos chamado John Edwards, que ele falou a seguinte coisa: Deus quer lançar luz na tua mente, mas Ele também quer lançar fogo no seu coração. Uma chama tem que arder no teu coração, uma chama pela paixão pela presença do Senhor tem que arder na tua alma, ao ponto de você caminhar com o Senhor. A primeira coisa, quando você abrir os seus olhos, você se lembra do Senhor. Quando você vai deitar, você deita ali, meu Deus, com a cor do meu sono, e você está louco para sonhar sonhos espirituais. Quantos de nós sonhávamos, Senhor, me dá um sonho espiritual, me dá um sonho que eu vou ser arrebatado? Quantos de nós tínhamos esse desejo e hoje a gente não está nem aí, irmãos? Deus está nos chamando de volta. Volta, igreja, volta a buscar a minha presença. No versículo seguinte diz assim, lembra-se de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras coisas. Volta, ainda há tempo, volta a praticar as coisas antigas, volta a praticar os marcos antigos, volta. O tempo mudou, a geração mudou, mas Jesus não mudou. O nosso Jesus é o mesmo Jesus. O Jesus é o mesmo. A igreja de 40 anos atrás, que Jesus se manifestava, é o mesmo Jesus que se manifesta hoje. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Independente das eras, independente das gerações. Chega a geração, vai a geração embora, entra uma geração, mas o nosso Jesus não muda, nunca. É o mesmo. Volta a praticar as primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Eu vou tirar minha presença do seu lugar. Você consegue imaginar uma igreja sem a presença de Jesus? Uma igreja sem a presença de Jesus é uma igreja que morreu. Uma igreja sem a presença de Jesus é uma igreja que não sente a presença de Jesus. Uma igreja que não tem a presença de Jesus é uma igreja que não evangeliza. Se uma igreja não evangeliza, é uma igreja que precisa ser evangelizada. E hoje, as palavras que o Senhor nos dá não é só para cá, não, irmão. Eu, como pastor, estou falando essa palavra para vocês, mas outros lugares que a gente ministra, o que a gente precisa se ocupar bastante é evangelizar as pessoas que estão sentadas nos bancos. Mas por quê? Porque muitos de nós estamos retirando o candelabro do nosso coração. Estamos retirando o candelabro do nosso coração. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Fica de pé no seu lugar. Eu queria orar por você para encerrar. Já estou caminhando para o encerramento. Feche os seus olhos. Será que você pode colocar a mão no seu coração? Coloca a mão sobre o seu coração. Deus está neste lugar, irmãos. Deus está neste lugar, irmãos. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Ele está aqui.
Espírito Santo que venha tocar, Senhor. Toca no nosso coração, Senhor. E que à medida que o Senhor venha tocar nos nossos corações, a chama, a paixão, meu Deus, pela presença do Senhor, venha se reacender nesta hora, Senhor. Talvez no nosso coração essa chama foi se apagando, Senhor, pelas circunstâncias, meu Deus, pelas dificuldades, Senhor. Mas, meu Deus, o seu amor não mudou, o seu amor não se apagou por nós, e de acordo com o seu amor, acenda esta paixão no nosso coração. Meu Deus, toca em cada um, Senhor, toca nesta igreja, Senhor, acenda a paixão, uma chama enlouquecedora pela tua presença, pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao seu santo nome. Sabe que você pode aplaudir o nome do Senhor? Aplauda a Jesus. Aplauda o Senhor. Que você ouça essa palavra. Que você ouça essa palavra e você volte. Volte a praticar as primeiras obras. Volte a praticar o amor que você tinha. O amor por esta igreja. O amor pela obra do Senhor. Pastor, eu não tenho amor para essa igreja, eu tenho amor pela obra de Deus. Então volte a ter amor pela obra de Deus. Por que, qual a diferença, pastor? Amor a essa igreja é a obra do Senhor. Porque aonde você estiver plantado, você tem que amar a obra de Deus que você está plantado.